Boa tarde. Eu já almocei e agora eu quero falar um pouco sobre algumas coisas relacionadas à consciência e algumas coisas que eu estava pensando desde o final do ano passado, mais ou menos. Sobre. Desde o final do ano passado eu estava pensando sobre o porquê da maioria das mulheres ser muito mais empática do que os homens. E eu pensei, por exemplo, na dor que as mulheres rotineiramente sentem por causa da menstruação, na dor por causa de cólicas, na dor às vezes por causa de desrespeitos masculinos e sentem que tem que ficar quietas em relação a desrespeitos masculinos porque os homens têm força e às vezes elas podem, de modo errado, sofrer por causa disso. Enfim, a dor que as mulheres sentem, e homens também sentem dor, claro, mas mulheres sentem dor muito mais. É uma coisa muito mais presente no cotidiano das mulheres. Dor é uma coisa muito mais presente no cotidiano das mulheres. E às vezes, algumas mulheres acabam se acostumando com dor, se acostumando com sofrimento, se acostumando com tristeza. Essas coisas são tristes. Essas coisas são. Eu dei risada por causa da mesma palavra que eu usei. Eu falei sobre tristeza e depois eu falei que essas coisas são tristes. É bem delicado. A dor é um sentimento poderosíssimo. É um sentimento poderosíssimo. Porque as mulheres sentem dor, assim, essa necessidade. No, no conhecimento comum, isso acho que tem alguma relação com o instinto materno. Essa coisa de ficar escutando, assim, escutar um pouco mais, de ter uma audição mais aguçada, de ter alguns sentidos mais desenvolvidos. Isso é, isso é resultado da dor. Isso é resultado de muito esforço, resultado de muita perseverança, resultado de muita vontade de continuar lutando, de continuar de cabeça erguida, vontade de continuar fazendo muita coisa, vontade de continuar ocupado o dia inteiro. E isso é absurdo, isso é admirável demais. Demais. O complicado é sobre dor, por exemplo, é que esse sentimento faz com que as mulheres fiquem mais alertas, porque elas sentem que a vida delas está em risco, às vezes que a vida do bebê está em risco. E isso deixa elas muito mais alertas, muito mais, talvez com uma relação com liberação de adrenalina, falando cientificamente, mas é mais sobre ter um contato recorrente com o sentimento de confusão, por exemplo, órgão sexual sangrando, pra mim, eu já fiz uma cirurgia no meu pênis. E isso faz bastante tempo. Foi em 2017 essa cirurgia. E teve um momento em que eu olhei pro meu pênis e ele estava sangrando e eu fiquei extremamente desesperado. Quando isso começa a acontecer com uma mulher, por exemplo, é claro que uma mulher sabe que em algum momento. É muito provável que uma mulher saiba que em algum momento ela vai menstruar, que em algum momento vai sangrar pela vagina. E, claro, é uma espera, é uma ansiedade, e quando isso acontece, por ela ter falta dessa experiência, é uma experiência nova que está acontecendo com ela, uma vez, e, e ela fica confusa. Poxa, o órgão genital de uma mulher sangrando é uma coisa delicadíssima. Mexe muito com essa coisa de, poxa, é, pensando do jeito feminino, eu sou mulher, eu tenho uma vagina,
essa vagina está sangrando, vou parar de ser mulher porque minha vagina está sangrando, talvez vou perder a minha vagina? Isso eu pensei, por exemplo, quando o meu pênis estava sangrando, sendo extremamente sincero, naquele momento em 2017. Eu era um moleque, assistia pornografia, eu tinha maus hábitos, eu jogava League of Legends o dia inteiro, e naquele momento que eu fiz essa cirurgia eu senti que, de alguma maneira errada, a minha masculinidade, ou o que me caracterizava como pessoa, que é a masculinidade que eu achava naquele momento. Masculinidade que eu digo, essa masculinidade, essa noção de masculinidade, hoje em dia eu acho que é um conceito que está deturpado. Noção de dominância é um conceito que está deturpado, noção de autoridade é um conceito que está deturpado. Enfim, eu senti que, por exemplo, naquele momento, em 2017, meu pênis ia cair, que eu ia perder o meu pênis, e eu fiquei super preocupado porque eu colocava muita importância aquilo. Porque basicamente era o que eu. Era a coisa que mais me dava prazer, na verdade. E eu me agarrava às coisas que mais me davam prazer. Isso é uma outra conversa também, isso é bem interessante de conversar. É, é, existem várias coisas que dão prazer, por exemplo, para um ser humano. Leitura é uma delas. Jogar jogos é uma delas. Conversar é uma delas. Comer é uma delas. Cozinhar é uma delas. Limpar é uma delas. Organizar é uma delas. Dar aula é uma delas. Andar é uma delas. Correr é uma delas. Fazer exercício físico. Várias coisas positivas que ajudam no prazer do comportamento humano. Que são pouco relacionados à dor. E quando são relacionados à dor, estão também relacionados a tédio. E tédio é um mau jeito de conseguir lidar com o tempo livre. Sobre dor, a dor que as mulheres sentem, às vezes, pela dor ser um sentimento que instiga desenvolvimento de outros sentidos, por exemplo, porque você está achando que você vai perder a identidade, está achando que você vai morrer. Então, você fica olhando para todos os lados, ou metaforicamente olhando para todos os lados, você fica. Uma mulher fica preocupada, com preocupação sobre a própria vida, preocupação sobre o próprio bem-estar, e outros sentidos são aguçados para que ela entenda melhor, para que ela busque o que está acontecendo. Claro, com o conhecimento ela entende que estou com cólica, logo melhora. Só que sem esse conhecimento, esses sentidos, acho que até com esse conhecimento, os sentidos vão sendo aguçados, os sentidos vão sendo mais desenvolvidos. Isso é importantíssimo, isso é bem interessante. Só que existem algumas pessoas, como eu falei do Star Wars em outros vídeos, como eu falei do Star Wars, pensando naquela cena do Imperador Palpatine fazendo um Power! E o Imperador Palpatine o personagem era um chanceler, era um político que queria se tornar o politicão. E o que aconteceu foi que ele era um cara do mal, com a espada vermelha, e, e fez com que muitas pessoas acreditassem na história dele, fez com que muitas pessoas acreditassem no discurso dele, para que ele se tornasse um político absurdamente poderoso e dominasse a galáxia. E eu tava falando sobre dor. Às vezes, esse desbalanceamento de poder, por exemplo, quando ele fala poder infinito, um negócio assim, na dublagem, sei lá, em inglês é diferente. O que acontece é justamente que, às vezes, por causa dessa dor, as pessoas se viciam na dor, porque essa dor, de alguma maneira, dá poder para essas pessoas. Às vezes para de dar poder, na verdade, na maioria das vezes, a dor chega num momento que ela para de dar poder. E o que resta é dor, é arrependimento, é mágoa. E essas coisas são muito boas de serem conversadas. Muito obrigado.